Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e nesse vídeo vamos fazer uma apresentação sobre o projeto entregador número 4. O tema do nosso trabalho foi recursos públicos e quarto parlamentar, um olhar crítico sobre os gastos. Os meus companheiros de equipe foram o Eduardo, o João, o Matheus e o Vinícius. Os polos são membros das artes em Mogi das Cruzes, os cursos Ciência de Dados e Engenharia da Computação, e o orientador, o Felipe Michelazzi. Basicamente, a cota parlamentar, ele é aquele recurso público que tem como objetivo custear as atividades dos deputados. Um exemplo seriam gastos com passagens. Então, esses recursos, eles são para serem utilizados no desempenho das funções. Porém, muitos cidadãos desconhecem como esses recursos são utilizados, onde são utilizados, quando, quanto, e então acaba gerando dúvidas sobre a transparência dessas informações, a fiscalização é um pouco dificultada, então acaba abrindo brecha para possíveis abusos. Portanto, o foco da pesquisa ele está na utilização dos dados públicos, estes disponibilizados pela API da Câmara dos Deputados. E tem uma ênfase na análise de padrões de gastos, identificação de possíveis inconsistências e desenvolvimento de ferramentas de visualização. A escolha do tema ela foi motivada por essa relevância social, política e acadêmica. Foi desenvolvida uma plataforma digital, ela coleta, organiza e exibe os dados da quarta parlamentar de forma visual e acessível. O projeto ele conta com uma infraestrutura baseada em servidor Linux, espletada no Oracle Cloud, utilizando o container Docker para gerenciar os serviços. Inicialmente foram inseridas cerca de 200 mil linhas no banco de dados, nosso MySQL, e o sistema já armazena quase 6 milhões de registros, ocupando aproximadamente 80 gigabytes de espaço no disco. E para facilitar a análise dos dados, foi implementado o Apache Superset, que é uma ferramenta de código aberto para Business Intelligence, o BI, que é uma plataforma que permite a criação de dashboards criativos conectados ao banco de dados. Aqui uns exemplos de gráficos que vamos mostrar a seguir para construídos lá na ferramenta do Superset. Então, aqui tem um gráfico de barras, que apresenta os parlamentares com maiores gastos acumulados ao longo do período. Um gráfico de barra vertical que mostra a evolução dos gastos parlamentares nesse período de 2010 a 25. Um gráfico de mapa de árvore, onde cada um dessas figuras ela tem uma área proporcional ao valor que representa de gastos por partido. Gráfico de mapa de calor, onde cada um dos eixos, porque no caso são os partidos políticos, e cada célula ela é o valor gasto pelo partido. Então, percebe-se que tem uma variação de cor aqui. Então, quanto maior o gasto, mais escura é a cor. Um gráfico de linha para mostrar a evolução temporal dos gastos mensais.
Aqui uma tabela comparando os valores gastos entre partidos e estados, alguns cartões para destacar os valores-chave, e aqui um resumo de como ficou o nosso dashboard. Então, através dele é possível identificar padrões de comportamento, comparar gastos ao longo do tempo e destacar os parlamentares com maior uso. Foi criada em uma página web, personalizada que consome os dados da API e exibe os gráficos interativos utilizando o chart JS. Essa interface ela permite busca por nome e realizar alguns filtros por período. Vou apresentar para vocês a página que ficou. Então, essa página aqui no Superset, tá aqui utilizando como exemplo top 10 parlamentares. Então, aqui a gente tem um período de 2011 até 2025, e lá no ranking, os parlamentares que mais gastaram, no primeiro temos o Silas Câmara, com 7.270.000. Aqui a evolução dos gastos no ano dele, que é o pico, bateu aqui em 2024, com 252 milhões. Aqui são as informações gerais ao longo de todo esse período. Agora, se eu quiser restringir a pesquisa, eu tenho algumas opções de filtro, que seria o nome de parlamentar e o ano. Então, se eu quiser, por exemplo, saber só o do Abelardo Camarino, no ano de 2014, aplico os filtros, e a página vai recarregar com base no que eu selecionei. Então, é legal que, através desse recurso, é possível comparar a evolução ao longo do período. Então, aqui recarregou. Então, temos um gasto do tabelado trabalhando no ano de 2014. Se eu quiser saber só de um ano específico, eu dou o filtro aqui do nome parlamentar, vamos manter 2014. Ó, tá, a página recarrega. Em topo do ranking tem o Chico das Verduras, 1 milhão em gasto. Seguido por Raul Lima e Johnson de Jesus. Os resultados obtidos, eles mostram que a aplicação das ferramentas de análise e visualização de dados pode revelar esses padrões. Então, no exemplo que a gente fez, a gente pode pegar um nome específico, um parlamentar específico, então dá para fazer esse rastreio de uma pessoa ou outra. E, além disso, ficou evidente que a tecnologia, quando alinhada à ética e à responsabilidade, ela tem um potencial em aproximar o cidadão da administração pública e também construir aprimoramento das políticas da governança. Então, é uma ferramenta funcional, escalável, que pode ser expandida com os filtros. E aplicamos conhecimentos de várias disciplinas, como banco de dados, programação, nuvem, estatística e ética. Obrigado. Então, foi essa apresentação. Agradeço ao tempo e é isso. Até logo. Valeu, pessoal.